Sinais de um homem narcisista. Neste vídeo, vamos falar sobre como identificar se é um homem com transtorno de personalidade narcisista ao seu lado. Antes de começarmos a discussão deste vídeo, peço que você clique no botão, se inscreva e dê um like para que o máximo de pessoas possível possa vê-lo. Então, quem é o narcisista? Vamos analisar passo a passo. O narcisista é uma pessoa que, digamos, parece ter parado em algum lugar na adolescência. Ou seja, é como se a personalidade não estivesse completamente formada, e os relacionamentos que você pode construir com o narcisista são apenas do tipo pai-filho. Além disso, você é um pai completamente acolhedor, compreensivo, solidário, cuidadoso e generoso, que não recebe nada em troca do filho. E aqui depende apenas do seu consentimento. Para esse tipo de relacionamento, se você está disposto a apenas dar e não receber nada em troca, então, tudo bem. Mas você não terá um relacionamento saudável e harmonioso, ou seja, não será possível receber algo em troca, porque o narcisista está focado apenas em si mesmo. Então, vamos por partes. E a primeira coisa é a necessidade constante de atenção e admiração dos outros, ou seja, ele quer sentir a sensação de que ele é tão maravilhoso, incrível, que agraciou as pessoas ao seu redor com sua comunicação e presença, e elas devem simplesmente se alegrar com sua presença e agradecê-lo por ter se dignado, por exemplo, a visitar essas pessoas e honrá-las com sua presença, ou seja, isso acontece a tal ponto. Um momento, digamos, de coroação interna, ou seja, ele é o rei, ele entrou com isso, e todos devem aplaudi-lo apenas por ele estar por perto. Além disso, a falta de empatia. O narcisista não consegue entender os sentimentos de outra pessoa, ele não consegue se colocar no lugar do outro e sentir o que a outra pessoa está sentindo, por isso ele não pode sentir pena ou preocupação pelos outros. Tudo o que ele pode sentir está relacionado apenas a ele mesmo. Ou seja, ele experimenta emoções que dizem respeito a ele, em um amplo espectro. Preocupar-se com outra pessoa, apoiar, entender, encorajar. Isso tudo não é sobre o narcisista. Ele não precisa disso, não sabe fazer isso. E, na verdade, não quer fazer. Continuando, o ego ferido de um narcisista nunca perdoa. Ou seja, se você em algum lugar colocou em dúvida algumas qualidades do narcisista ou criticou, então, espere, haverá vingança. E mesmo que ele não tenha se vingado imediatamente, ou seja, não tenha respondido ou feito algo na hora, ele vai, digamos, ele vai elaborar um plano de vingança para te machucar de alguma forma, seja com palavras ou ações, mas ele certamente se vingará, porque narcisistas nunca perdoam críticas. A crítica atinge muito seu ego ferido, ou seja, ele pede a todos ao seu redor, apoiem, ensinem-me a amar a mim mesmo. E aí vem a crítica. Isso é algo que o narcisista não consegue suportar. Além disso, o uso de outras pessoas para alcançar seus objetivos. Ou seja, ao narcisista, há seus objetivos, há seus desejos, há suas preferências. Não há mais nada. Ele usará outras pessoas para alcançar o que deseja, o que sonha, e ele fará isso sem remorso e sem consciência, e valorizará aquelas pessoas que o ajudaram a chegar a algum lugar. E, mais ainda, você não ouvirá palavras de gratidão se fizer algo para o narcisista, e mesmo que você esteja ao lado dele e o apoie o tempo todo. Você se envolve emocionalmente, materialmente, fisicamente, de qualquer forma, você nunca ouvirá palavras de gratidão, sempre será apenas ele. E mesmo que ele consiga algo com a sua ajuda sempre será insignificante, na compreensão dele, ou seja, irrelevante. Tudo isso ele, tão maravilhoso, alcançou sozinho. Além disso, a inveja, novamente. Com a inveja, os narcisistas não conseguem lidar. É difícil para eles aceitar o fato de que alguém conseguiu algo desejado pelo narcisista. E o que o narcisista faz nesse momento? Ele tenta desvalorizar as conquistas de outras pessoas, lá onde ele se sente desconfortável. Ou seja, ele vê que alguém alcançou algo melhor, ele vai desvalorizar, ele vai diminuir essa pessoa para se exaltar em comparação. Também fará isso, destruirá outras pessoas através da crítica e do desprezo. Ou seja, se ele inveja alguém, ele vai destruir essa pessoa, ele vai criticar, ele vai desprezar, vai tentar esmagar a autoestima dessa pessoa ainda mais. E sempre querem estar acima de outras pessoas. Eles organizam essa corrida, consigo mesmos para provar algo a si mesmos, mas não conseguem lidar com isso. Ou seja, aqui é apenas o desejo do próprio narciso de ir e trabalhar em si mesmo. Os relacionamentos com o narcisista realmente não funcionam, porque, mesmo que, por exemplo, uma mulher concorde em algum momento em assumir o papel daquele pai e apoiar, estar ao lado, aceitar, entender em algum momento, ela se sente esgotada e percebe que não recebe nada. Em troca, ela dá tanto e não recebe nada. E o relacionamento se desfaz. Avançar. O narcisista pode criar uma imagem ilusória de si mesmo, ou seja, como ele gostaria de se ver, e ele se esforça para alcançar essa imagem. Mas
Muitas vezes não consegue, mas é muito importante para ele ser melhor que as outras pessoas. Ou seja, ele não lida com problemas internos, ele não tenta resolver o problema de sua autoestima, problemas da infância, mas por meio desse jogo de que eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que cicrano. Competindo com alguém, mesmo internamente, ele tenta elevar sua autoestima, criando essa imagem ilusória de si mesmo. Avançar, medo de manifestar sentimentos profundos e calorosos. Na verdade, os narcisistas não sabem amar, e eles têm medo desses sentimentos. Eles só conseguem imitar o amor, imitar sentimentos. Eles têm medo de sentimentos profundos, têm medo de confiar por uma razão simples. Eles temem que a pessoa acabe descobrindo aquele eu que está profundamente escondido, se desiluda e os rejeite. E esse é o maior medo para o narcisista. É por isso, o narcisista muitas vezes não se abre, não mostra como é por dentro. Ou seja, é sempre uma espécie de fachada, imagens inventadas, de quem ele quer ser. Ele tenta corresponder a isso, mas como ele é por dentro, você não saberá, porque ele tem muito medo de se mostrar. Dos narcisistas, muitas vezes emana essa sensação de vazio interior e frieza, conversando com ele. Há essa sensação de frieza e vazio. Portanto, confie nos seus sentimentos. Além disso, incapacidade de ouvir os outros. Ele pode estar sentado e fingir que está ouvindo, mas nunca realmente escuta você. Parece que ele esquece, por exemplo, algo que você contou, mas ele simplesmente não estava ouvindo. Ele está em seu próprio mundo, preocupado com seus problemas. E nem tenta ouvir e lembrar o que te preocupa, quais são suas angústias. Toda a vida dele gira apenas em torno dele mesmo. Além disso, incapacidade de formar um apego saudável. Novamente, isso se refere ao medo de se abrir, confiar e mostrar a personalidade que está escondida de todos, porque é o medo de que essa personalidade não seja amada, aceita, e assim por diante. E é exatamente por isso que o narciso tem muito medo de apego, é mais fácil para ele fingir amor do que tentar se abrir. Na verdade, há também o medo de que ele entendam que a imagem que criaram para si mesmos parece perfeita, mas o eu que está escondido, na verdade, não é perfeito. E essa imperfeição é muito assustadora para o narcisista, e ele nunca mostrará essa perfeição para você. E por último, eles buscam aprovação de outras pessoas para, afinal, aprender a aceitar e amar a si mesmos. Eles estarão entre aquelas pessoas que os admiram e os aprovam, para, finalmente, aprender a se amar, aceitar a si mesmos e elevar sua autoestima. Mas, assim, eles não conseguem fazer isso, porque é necessário trabalhar com os traumas da infância. Isso é tudo para este vídeo. Eu fui sua anfitriã, Alisa Vardonskaya. Espero que vocês curtam e se inscrevam. Escrevam nos comentários o que vocês gostariam de discutir. Meus novos vídeos. Não se esqueçam de clicar no sininho e até mais.